Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, a mais um estudo da noite de hoje, da nossa reunião pública do SEAV, e vamos fazer a leitura do livro Episódio Diário, de Joana de Ângeles. Naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que se acercam trazem quase sempre comentários negativos e observações deprimentes. Surgem nas conversas apontamentos depreciativos que chamuscam a honra alheia, quando não se lhes atiram lama na conduta que inveja. Intrigas urdem vinganças sórdidas entre sorrisos e sarcasmos, gerando inquietação, soprando suspeitas ignóbeis. Assuntos triviais tomam o tempo e expressões chulas com anedotório vulgar, entorpecem a razão, mantendo a psicosfera doentia. Quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que devem ceder espaço ao conhecimento da beleza e da verdade. As conversas vis envenenam aqueles que as sustentam, enquanto vilipediam vidas outras que padecem constrições e vivem situações difíceis, buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. Seja a tua palavra de gentileza, de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que compartem as palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, meus bons amigos espirituais. Pedimos, Senhor, nesse momento, o amparo e as bênçãos para a nossa reunião da noite de hoje, que ela seja de muito aprendizado, muitas reflexões para cada um de nós. Abençoa a todos que estejam em situação de sofrimento, que as energias aqui produzidas possam ir de encontro àqueles que mais necessitam, ir de encontro às nossas necessidades evolutivas, sim. Pois todos somos espíritos ainda aprendizes da tua mensagem e que a doutrina vem nos ajudar a revivificá-las, a vivenciá-las. Muito obrigado por esta oportunidade e que assim seja. Bom, boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos fazer o estudo do Evangelho, capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos, especificamente o subitem, os inimigos desencarnados. Bom, eu vou fazer uma lembrança aqui do capítulo 12, da abertura do capítulo 12, que fala de uma citação de Jesus, né, quando ele esteve aqui entre nós, né? Jesus sempre procurou trazer as mensagens diretas, né, que tem a ver com a nossa vida, com o nosso processo evolutivo. E ele falou sobre essa questão do inimigo, né, do amor. Jesus trouxe o amor ao próximo, né, como o único mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele fez esse desdobramento para o amor ao inimigo. Vamos ver aqui o que está dito, então, no capítulo 12. Aprendeste o que foi dito: amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Porque não procedem assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros. Não fazem os outros tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, Jesus aqui nos faz, né, um apelo no sentido de que esse amor ao próximo ele tem que ser ampliado até ao amor aos inimigos. Então, e que para que nós possamos, então, de alguma forma, vivenciar esse amor
aos inimigos, nós precisamos, antes de tudo, saber como é que está a nossa capacidade de amar, né? É uma reflexão importante, né, para que a gente possa saber assim, será que eu estou conseguindo amar o meu próximo? Estou conseguindo amar a mim mesmo, né, antes de tudo, amar o próximo, o mais próximo, e até para que eu possa ter condições de estender esse amor aos inimigos. E para isso nós precisamos fazer o exercício, né, vamos dizer assim, do autoconhecimento, né, para sabermos exatamente o que temos de egoísmo, o que temos de orgulho ainda que nos impede de tirar essa couraça, muitas vezes, né, que nos impede de amar indistintamente. E nós podemos lembrar aqui, né, a proposta de Santo Agostinho na questão que Kardec fez, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que ele fala que a importância, ele nos relembra a importância do balanço diário, em busca do autoconhecimento. E Joana de Ângeli vem, até ela tem um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela, nesse livro, ela faz um aprofundamento dessa possibilidade do autodescobrimento, que muitas vezes ele vai se dar até dentro de um processo analítico, dentro do próprio atendimento fraterno, do trabalho no bem. Mas, se nós estivermos conscientes desse processo, ele vai se desdobrar de uma forma muito mais rápida. E nós vamos poder usufruir, né, dessa condição de saber exatamente como é que está a nossa capacidade de amar, né? E, a partir daí, nós podermos vivenciar uma vida um pouco com mais equilíbrio, né? Então, Kardec também nos aqui no livro do Evangelho, né, que ele traz uma citação que é muito importante, ele fala que essa condição de amar os inimigos, ela é muito sutil, né? Ele fala assim, ó, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, né? Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela quer lhe fazer mal. Então, isso aqui é uma reflexão muito interessante, né, que Kardec traz, né, que esse amor ele já tem uma conotação um pouco diferenciada. Ele não deixa de ser o amor, mas ele tem uma conotação diferenciada. Ele continua aqui, ó. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre ele e os amigos. Este preceito parece de difícil prática, é impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele mande e se dê no coração, assim, um amigo como o inimigo, no mesmo lugar. Então, nós não temos condições de dar dentro do nosso coração o mesmo espaço para uma pessoa que nos quer bem, que nos faz bem, do que para um inimigo. Mas aí ele faz um desdobramento, continuando. Ó. Amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso de bater o contato de um amigo. Isso é um fato, né? Ele fala aqui, ó. Aí ele vai desdobrar como deve ser esse amor. É interessante, né? Como é que deve ser esse amor aos inimigos? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, o primeiro ponto, né? Porque às vezes, muitas vezes, aquela pessoa se tornou dito assim inimigo porque houve alguma situação entre nós e eles que criou uma situação não bem elaborada, né, de ódio. Nem rancor, nem desejo de vingança, olha bem. Então, nós não devemos cultivar esse sentimento de vingança, né, de rancor. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos cause. Então, deve haver um perdão, a capacidade de perdoar todo o mal. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Isso é um outro fator importantíssimo, né? Uma possibilidade de se reconciliar, que não devemos impedir essa possibilidade. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Então, muitas vezes, né, a gente não tem aquela afinidade com determinada pessoa, ou a pessoa nos faz mal, mas a gente tem aquele júbilo, a pessoa está bem, ela está conseguindo ficar bem na vida, está conseguindo seguir o caminho até dela, né? E eu acho que isso deve ser importante, né? Esse sentimento
de pedir até as nossas preces por aquele irmão, aquela irmã. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. Olha só, ele vai mais a fundo ainda. É socorrer aquele irmão, aquele espírito que está naquela condição, né, dá a possibilidade dele receber alguma ajuda, né, e não fazer nenhum tipo de discriminação. É abster-se, quer por palavra, quer por ato, de tudo que os possa prejudicar. Ou seja, não levar nenhum prejuízo àquele espírito, né? É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então, é retribuir o mal com o bem sem intenção de humilhar a pessoa. Então, às vezes a gente dá aquele perdão que às vezes até humilha, né? E não é por aí. Então, a gente tem que também saber utilizar o perdão, né? Isso é algo assim que Kardec nos chama a atenção e é algo assim muito importante. Então, eu fiz essa introdução para a gente poder ter essa noção de como deve ser esse amor, né? Aí o Kardec ele vai aqui mais a fundo, né? Porque a doutrina espírita é muito importante, interessante, que ela sempre nos leva a essa dimensão espiritual dos acontecimentos, das situações. Ele fala que o amar o inimigo é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, a pessoa, o incrédulo, ele acha que a morte vai chegar a morte, então eu vou ficar livre do meu inimigo. Será que não é bem assim, né? A doutrina espírita vem nos mostrar que a morte do corpo não vai nos livrar dos ditos inimigos ou daqueles espíritos que nos queiram mal. Então, isso é um fato assim que nós temos que estar, vamos dizer assim, estarmos bem em sintonia, né, com a espiritualidade para que possamos entender, né, como é que é isso, né? Então quer dizer que o espírito ele nos quer mal quando encarnado, aí há um desencarne dele e ele vai continuar então a nos perseguir, vamos dizer assim. Sim, hoje a doutrina nos mostra que a morte apenas nos livra. Está aqui, ó, um trecho do próprio Evangelho, que a morte apenas nos livra da presença material do seu inimigo, né? Pois que este pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, né? E assim, a vingança que tome falha no seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Ó, pode passar até de uma existência a outra. Nós, como na condição de espírito, sabemos das múltiplas existências, né? Da própria reencarnação, então aquele ódio pode passar de uma existência a outra, se não houver uma mudança. Aí ele coloca aqui, ó. Então, a expressão extinguir o ódio com o sangue é relativamente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então, é uma revelação importantíssima, né, para que possamos entender o nosso processo evolutivo. O espírito continua, muitas vezes, no plano espiritual, tentando prejudicar aqueles a quem eles queiram mal. Então, aí já cai por terra essa questão da pena de morte. Olha só que interessante, né? Porque na pena de morte, o indivíduo fala: aquela pessoa está me incomodando, que ele seja um bandido, ou um ser nocivo na sociedade, então vamos eliminá-lo. Vamos matar, que a gente vai ficar livre da presença física, né? Mas aquele ser, ele muitas vezes no plano espiritual, o que vai acontecer? Ele vai continuar agindo e até com ódio daquele que o levou ao desencarne violento, né? Então, esse processo ele pode perdurar e levar aquele indivíduo que agiu daquela maneira a um processo obsessivo. Aí ele continua aqui, ó. Os inimigos no mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braço, olha só, e que representam um gênero de provações. Então, eles, no plano espiritual, eles vão causar... O que é a obsessão? É a influência negativa de um espírito em desequilíbrio sobre o encarnado, né? E pode chegar à subjugação, que é um grau mais grave da obsessão. Então, o indivíduo muitas vezes pode chegar até a loucura, ele pode começar a agir de uma forma totalmente equivocada sob a influência daquele espírito que ele fez mal, né? Ele pode trazer alguma enfermidade, induzi-lo a uma enfermidade mental, ou até uma enfermidade física, pela aproximação em desequilíbrio do perispírito, ele pode levar o indivíduo até a desencadear uma doença, né?
Então, isso é uma revelação assim, importantíssima, né, que o Espiritismo vem nos trazer e que nos leva assim, a mudar um pouco, mudarmos essa visão, né, de todo esse processo. Aí ele coloca aqui, ó, o Espiritismo demonstra que esses demônios, né, que são os espíritos em desequilíbrio, mas não são do que almas dos homens perversos que ainda se não despojaram dos instintos materiais. E ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade. E tem que haver, então, essa mudança, né? Essa transformação para que essa situação ela não tenha uma continuidade. E aí nos faz lembrar, né, um caso interessante que tem no livro Nosso Lar, onde existe a reencarnação do Segismundo, né? Segismundo foi um espírito que estava se preparando para reencarnar e ele recebeu essa concessão, mas antes dele ele receber essa oportunidade de reencarnar, ele precisou se reconciliar com aquele que até seria seu pai, né? Vamos dizer assim, na encarnação, na próxima encarnação. Então, ele precisou se reaproximar espiritualmente, na espiritualidade, ser o anjo guardião, porque nós sabemos que existe assim essas situações com inimigos, né, do passado e que existe todo um planejamento reencarnatório. A misericórdia de Deus é muito grande para com todos nós, então Deus não vai permitir e não quer que nós fiquemos lá no plano espiritual numa situação de eterno sofrimento, como algumas religiões trazem, né? Um sofrimento perpétuo. Vai queimar no fogo do inferno porque você agiu mal, você criou uma situação de desequilíbrio, ou você tem um desafeto. Não, Deus quer que haja a reconciliação, a evolução de todos. E a doutrina espírita vem nos confirmar, porque não é nem assim, você acredita na reencarnação? Não é o que nós acreditemos, nós sabemos que a reencarnação existe. E hoje a própria ciência já está nos mostrando essa possibilidade, né? Através da terapia de vidas passadas, onde até mesmo, né, alguns profissionais já estão utilizando, por exemplo, tem pessoas que não entendo por que eu tenho tanta aversão por aquela pessoa, ou por aquela família, ou aquela situação. E aí você faz uma regressão a outras vidas, você vai ver que aconteceram coisas lá atrás e que existe a possibilidade de você se reconciliar com aquela situação, né, que aconteceu através de um arrependimento, porque o espírito ele só se redime quando há o arrependimento, né? Aí você vai ter que depois fazer a expiação, a reparação, mas o primeiro processo é o arrependimento que pode ser feito na TVP, na terapia de vidas passadas. Então, o indivíduo ele vai regredir e ele vai se reconciliar com aqueles indivíduos, com aquela situação, e aquela situação ela vai ser modificada. Olha que interessante, né? Então, a própria ciência hoje já nos traz essa possibilidade, né, através da psicologia transpessoal, de você fazer a regressão, né, a outras vidas, terapias regressivas, e você conseguir se reconciliar. Então, voltando ali para o Segismundo, ele estava no plano espiritual querendo reencarnar, precisando reencarnar, e ele precisava, antes, pelo menos, ter se reaproximar. Ele não conseguia nem se reaproximar. Por quê? Aquele que seria o pai dele, ele havia assassinado esse futuro pai, né? Por uma disputa afetiva. Naquela época, né? Talvez da idade antiga, né? Que você tinha aqueles duelos, aquelas coisas assim, muito disputas afetivas e tal. E até uma falta de entendimento, né? Das leis espirituais, e houve essa ação dele e ficou uma situação que não foi bem resolvida. Então, mas ele precisava reencarnar naquela família para que fosse feita assim a reconciliação, né? E aí a espiritualidade durante o sono, né, do futuro pai, eles se reencontram no plano espiritual e conseguem através dessa reaproximação, eles conseguem aceitar, né, o perdão, o pai aceita o perdão e aceita recebê-lo como filho, né? E isso é interessante que haviam até assim no campo mental deles, né,
uma nuvem, assim, uma coisa, uma energia não muito boa, e a partir do momento que há esse perdão recíproco na espiritualidade, aquela nuvem ela se dissolve, né? E os espíritos percebem, não, é possível sim, então essa reaproximação, essa reencarnação do Sigismundo nesse lar, né? Junto àquele que vai ser seu pai e a sua mãe, né? Que a mãe seria a mulher com quem houve a disputa, né? Na outra existência. Olha como é que a espiritualidade, né? Consegue, vamos dizer assim, fazer essa reconciliação, né? E buscar criar situações, o grupo familiar, né? A gente sabe que o grupo familiar ele é formado com bases, né, nessas necessidades evolutivas, né? Hoje a doutrina espírita vem nos mostrar, né, que existe todo um planejamento reencarnatório para que haja essa reconciliação e que a evolução se dê, né? E aí a gente pode entender melhor um pouco assim, por que que existe essas repulsas às vezes, né? Isso, veja bem, quando existe esse planejamento, não quer dizer que ele vai ser plenamente realizado. É uma possibilidade. Houve a reconciliação no plano espiritual, mas com certeza, quando esses espíritos reencarnarem, aí a gente vê dentro de uma família assim, entre irmãos, aquela aversão entre pai com filho, mãe com filha, com filho, que a gente vê mães assim abandonando crianças dentro de rio, botando dentro de um saquinho de leite, aquela coisa toda. Por quê? Existe, na realidade, uma, uma programação, mas essa programação ela pode não se cumprir, né? Às vezes existe até abortos espontâneos, podem existir, às vezes o inimigo, aquele que vai ser dito inimigo, está para reencarnar. Vamos supor aquela mãe, né, que está para receber aquele inimigo do passado. Tudo bem, houve aquela reaproximação, uma aceitação e tal, mas pode haver até um aborto, ou até aquela gravidez não ir à frente, né, por algum motivo, né? Então a mãe na hora H ela abandona o filho ou a filha, né, porque ela sente que aquele espírito ali, ela tem uma aversão por aquele espírito que está ali. Então são situações que nem sempre vão se concretizar. Agora existem casos de que há reconciliação, sim, né? E graças a Deus, se utilizar o conhecimento cristão que o cristianismo vem trazer através de Jesus e o que os espíritos superiores também vêm nos trazer através da doutrina espírita, principalmente com a implementação do culto no lar, né, do evangelho, poxa, a tendência é que as coisas se acertem com mais facilidade, né? Que a gente utilize a lei do amor, perdão, para que as situações se harmonizem. Até interessante, né, que quando o Sigismundo ele consegue reencarnar nessa família e ele está uma vez lá, eles estão lá para fazer um café da manhã e tal, aí parece que já havia uma certa aversão do pai dele com o Sigismundo, né? E aí mas o Sigismundo criança, aquela coisa, aí na hora de fazer a prece, o Sigismundo pede, posso fazer a prece, posso fazer a oração, ele faz uma oração, aí os espíritos aproveitam daquele momento ali da prece na hora da refeição, né? E sensibilizam o pai para que ele tenha um olhar diferenciado para o filho, para que aquela situação, aquelas energias negativas que estavam também sendo alimentadas. Olha, aí que entra a lição de hoje, né? Elas estavam sendo alimentadas por alguns espíritos que provocaram aquele o assassinato em outra vida. E eles estavam ali tentando induzir aqueles dois espíritos a um desentendimento. Mas os laços de afeto, né, pautado na lei do amor dentro da família, e a família, a esposa era religiosa, né, fazia questão de fazer a oração, tudo isso foi o quê? Fazendo com que aquela energia fosse diluída. E aí, quando a criança faz aquela prece, aí o pai vai, começa a conversar, e dali a tendência é o quê? Haveria a reconciliação, né? Então, eles passariam a se entender melhor, e foi o que deve ter acontecido. Agora, tem casos que nem sempre isso ocorre. Aí você vê esses conflitos dentro da família, né? E que, às vezes, o filho ou a filha saem de casa, né? A gente tem visto participar de um grupo aí de trabalho em pessoas em situação de rua. A gente tem constatado, a gente vê muita gente na rua, assim, né?
morando na rua, dormindo, mas a gente vai ver que por trás daquela situação ali, muitas vezes, além de haver uma ação obsessiva, né, que são espíritos obsessores que estão ali agindo para levar aquele espírito a uma derrocada, a uma queda moral, espiritual, mas a base, muitas vezes, é dentro da família. Então, são espíritos que, às vezes, não conseguem se entender com a mãe, com o pai, né, com o padrasto, com a madrasta, com o irmão. Eu tive um caso que eu atendi há pouco tempo, o espírito, o rapaz, ele não tava, ele saiu de casa porque ele não conseguia se entender com o irmão, simplesmente o irmão começou a agredi-lo e tal, humilhando, e aquela coisa toda, ele, daquela situação incômoda, ele começou a usar bebida, passou para droga, e ele acabou que não tendo mais ambiente e ficar na rua, né? E simplesmente está na rua, morando, vivendo na rua. Porque ele não tem clima dentro de casa. E se a gente for analisar o que tem por trás dessa situação, é toda uma trama, né, vamos dizer assim, obsessiva, né, porque com certeza tem espíritos obsessores desse irmão ali, desse espírito, atuando sobre ele, mas existe também essa questão, né, dos inimigos que se reencontram, eles dentro da mesma família. E tem um caso também que a mãe agindo com a filha de uma forma dura, assim, que não aceitando as atitudes da filha. A moça nova, relativamente nova, também simplesmente pegou as coisas, vão para a rua, vai morar na rua. Por quê? Não conseguiram chegar num entendimento, né? E acontece coisas piores muitas vezes, muitos entram até na criminalidade, outros vão se prostituir, ou vão entrar no mundo da droga e cair na Cracolândia. Se for ver cada caso ali da Cracolândia, são situações dolorosas, dificílimas, né? Mas por trás existe essa questão do processo obsessivo, né? Mas a misericórdia de Deus é muito grande, né, para com todos nós, e aí, né, como eu falei, a partir do momento que haja o arrependimento, o espírito ele tiver, aí entra para nós, né, na condição de espírito, ele tiver a possibilidade assim de conhecer o espiritismo, o cristianismo, né, uma noção religiosa desde a infância, né, passando pela adolescência, que é uma fase muito difícil, ali dentro daquele contexto familiar, o culto, o evangelho no lar, né, participando de atividades religiosas, aqueles espíritos eles vão se harmonizando, né? Eles vão ter condições de suportar as expiações, as provas, né? Se houver aquela necessidade da reparação e de chegar na culminância do amor, né? E da prática do amor e do perdão, né? Nós teremos, vamos nos incluir, né? Nós teremos mais condições de realizarmos essas vitórias sobre nós mesmos, porque é aquela questão que a gente volta a falar. A luta não é tanto quanto o inimigo externo. Ele está ali, muitas vezes, com aquele ódio, com aquele desequilíbrio, mas é a nossa maneira de lidar com a situação. Isso que vai fazer a diferença, né? É a luta contra as nossas tendências, como eu falei no início, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, como Kardec falou, né? Os espíritos sempre batem nessa tecla. Aí a importância do autoconhecimento, para quê? Para que a gente perceba o que temos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, né? De desequilíbrio em nós, para que a gente possa, identificando, utilizarmos a nossa vontade, como fala Leon Denis, né? Quando ele fala que uma das potências da alma é a vontade, né? Que é bem canalizada até para a prática do amor. Então, você utilizar essa vontade para realizar a mudança interna, o espírito ele vai ter um ganho na reencarnação muito grande, né? Mas essa vontade ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser educada desde a infância, né? Como eu falei, passando pela adolescência, na fase adulta, dando continuidade, né? E que aí entra um outro fator que é muito interessante, que esses inimigos, os obsessores, muitas vezes se aproveitam, e alguns espíritos estão programados para virem reencarnarem como médiums, né? Para que, através usando a mediunidade, eles possam se desenvolver espiritualmente, mas ao chegar aqui, muitas vezes, também se deixam levar por outros caminhos. E aí os obsessores, aquele campo que já está trabalhado mediunicamente, né? E os obsessores se aproveitam, esses inimigos do passado, muitas vezes se aproveitam ali daquele campo espiritual, mental aberto, favorável, né? E começam a criar um processo
excessivo e de subjugação, e que levam aqueles espíritos a uma derrocada. E muitos, como os livros também, algumas obras espíritas nos mostram, como Os Mensageiros e o Tormentos da Obsessão, alguns espíritos chegando no plano espiritual em situações bem difíceis. Por quê? Não conseguiram dar cumprimento àquela programação evolutiva, seja na mediunidade, seja para se reconciliar com adversários do passado, né? E aí surgem algumas situações de ter que se voltar a reiniciar todo um processo, né, de aprendizado. Bom, e aí um fator que eu coloquei aqui, né, que o espírito, dentro desse processo de arrependimento, ele pode chegar a uma condição melhor. Isso se dará pela reencarnação, né? É um fato, pois em uma só existência não será possível se alcançar a evolução espiritual plena. Então a gente sabe que numa única existência nós não vamos conseguir alcançar, né? Então a doutrina espírita ela nos dá esse entendimento e nós sabemos que são necessárias várias encarnações e que nós possamos nos esforçar para diminuir o número dessas encarnações. Porque tem gente que fala assim, então eu tenho muito tempo para buscar essas reconciliações, para praticar o bem, mas se nós ficarmos adiando, nós estaremos adiando a nossa felicidade, a nossa própria evolução. Então, temos várias encarnações, sim, mas o aqui e agora, esse momento, essa encarnação, ela é fundamental, porque a maneira como nós agirmos nela é que vai determinar o nosso futuro. Então, nós temos que nos esforçar, né? E eu gostaria de fechar esse estudo com um pensamento, quando a gente coloca assim também, porque ele é meu inimigo e tal, mas o inimigo, esse dito inimigo, ele tem um papel, muitas vezes também de nos educar, né? De nos educar no sentido assim que nos favorecer a um aprendizado, seja através do perdão, capacidade de amar, de ser caridoso, né? De ser indulgente. Então, tudo no mundo que Deus criou tem um objetivo, que é nos levar à nossa evolução. Muitas vezes até algumas situações de sofrimento, de dor, né? Esses espíritos que passam por essas situações extremas, às vezes de chegar a uma situação de rua, ou cair na loucura, ou no uso da droga, mas aquela experiência, se ela for bem elaborada, se o indivíduo ele conseguir extrair dela o aprendizado de que ele precisa, ela pode ser útil e ajudá-lo a galgar um patamar evolutivo melhor, né? Desde que o indivíduo se predisponha a esse aprendizado. Então, que nós possamos valorizar essa nossa encarnação e mudarmos essa visão de que desencarnou, acabou tudo. Não, não acabou. O Espiritismo é um fato, ele vem mostrar com dados irrecusáveis essa realidade espiritual que está em torno de nós a todo momento e que nós precisamos estar conscientes dela. E, por outro lado, também existem os nossos anjos guardiões, né, que estão aí também junto a nós, nos protegendo, nos orientando nessa caminhada evolutiva. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, Deus nosso Pai, os amigos espirituais, nossos anjos guardiões, por tudo que nos oferece a cada dia e que nós possamos aproveitar essa encarnação para a nossa melhora espiritual, Senhor. Abençoa a todos esses que estão em situação de sofrimento, a todas essas situações de programação reencarnatória, de aversões, de desentendimentos que acontecem nos lares, no local de trabalho, que tudo isso possa ser modificado através da prática do amor, da prática do bem. Então, nos dê força, nos ajude na nossa caminhada evolutiva. Assim. Muito obrigado por tudo, que assim seja.